Olá pessoal, iniciando aqui o nosso segundo bimestre com nossas videoaulas referentes ao caderno Aprender Sempre, agora da segunda série do ensino médio, né? Vamos iniciar a nossa sequência 1, que vai falar um pouco sobre grandezas. E nessa videoaula eu vou falar das aulas 1 e 2, que tem como tema como variam as grandezas. Para a gente iniciar a nossa discussão e resolução aí dessa sequência 1, aí aula 1 e 2, a gente vai falar um pouco do que é uma grandeza, né? Bom, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Em resumo, palavra-chave aqui, tudo aquilo que pode ser medido. E as grandezas, elas podem ter suas medidas aí aumentadas ou diminuídas. Nesse caso, a gente vai estudar aí quando elas são aumentadas de forma diretamente ou inversamente proporcional no decorrer dessa sequência. Nós já vamos começar a nossa videoaula no exercício 6, porque, pessoal, o exercício do 1 ao 5 é a leitura e interpretação de um texto que vai contextualizar um pouco sobre a grandeza. Então, ele é uma parte mais pessoal, mais investigativa de cada aluno, né? E o 6 já é uma parte mais teórica aí da parte das grandezas. Então ele vai falar que existem grandezas que são relacionadas umas às outras e apresentam uma variação que merecem ser estudadas e uma atenção, né? E aí ele vai dar uma primeira situação aí, o item A, ele fala assim: veja as situações escritas a seguir e indique as duas grandezas que estão relacionadas em cada caso. Na situação 1, ele fala assim: comprei 4 canetas a R$5 cada uma. No total, quanto paguei? Bom, aqui a gente não vai resolver, a gente vai só discutir as grandezas. Então, a primeira grandeza que a gente tem é a quantidade de canetas, né? E a nossa segunda grandeza aí é o valor total pago, a pagar aí. Na situação 2, com 1 litro de combustível, certo automóvel percorre 9 km. Quantos litros são necessários para que este automóvel percorra 270 km? A gente não vai resolver, a gente vai analisar as grandezas. A primeira grandeza aí que nós temos é a quantidade de combustível, né, que está em litro. E a segunda aí é a distância a ser percorridas, que está em quilômetro. E aí no item B ele fala o seguinte: pense sobre as situações representadas na alternativa A e responda de que maneira as grandezas se relacionam, ou seja, o que ocorre quando uma delas aumenta com a outra, em relação à outra, né? Ele quer que a gente comente também o que acontece quando diminui, né? Então, vamos lá, né? Se a gente observar aí, vocês concordam que se eu comprar mais caneta, meu valor aumenta. Se eu comprar menos caneta, meu valor reduz. De maneira proporcional, ok? Por exemplo, se eu comprar 8 canetas, eu vou pagar R$11, porque eu dobrei a quantidade de canetas, vai dobrar, obviamente, o preço. Porque não tem nenhum desconto, inclusive, falando aqui. A mesma coisa de combustível. Se 1 litro eu faço 9 km, com meio litro eu vou fazer metade também, que é 4,5 km. Ou seja, o que acontece aqui? Eles aumentam ou diminuem de maneira proporcional. Que é mais ou menos aí o que é esperado dessa resposta aí. No exercício 7, ele vai falar um pouco sobre a questão da proporcionalidade. Ele vai falar aí dos que são os meios e os extremos de uma proporção e dessa multiplicação aí. Eu, particularmente, pessoal, optei em não ensinar dessa forma necessariamente. Eu vou usar a regra de 3, porque eu acho que é mais aplicável, é mais palpável e o conhecimento é a mesma proposta aí. Então, nós iremos usar a regra de 3 para resolver esses exercícios. E aí, no exercício A, ele fala assim: no mapa, a distância Rio a Bahia, né, é de 1.600 km e é representado por 24 centímetros. A quantos centímetros corresponde neste mapa a distância de São Paulo a Natal, sabendo que ela é aproximadamente aí na vida real em 3.000 km? Então aqui a gente vai ter uma relação de proporção. Foi uma redução feita aí no gráfico. Então, ó, 1.600 km corresponde a 24 centímetros no gráfico. Então,
3.000 km vai corresponder a x centímetros no gráfico. Vou multiplicar em cruz, multiplicar cruzado, vai ficar 1.600x igual a 24 vezes 3.600. Resolvendo a multiplicação aí, eu vou chegar em 72.000. E agora é só a gente isolar o x aí. O que está multiplicando o x passa dividindo. Então, x vai ser igual a 72.000 dividido por 1.600, que vai me dar 45. Ou seja, né, será representado por 45 centímetros. No item B, ele fala o seguinte: em uma prova de valor 6, Cristina obteve nota 4.8. Qual seria o valor dessa nota se a prova valesse aí até 10? Então, 6, ela tirou 4,8. Se a prova valesse 10, qual seria a correspondência? Não sei, é o que a gente vai descobrir, então é o x aí. Novamente, vou fazer as multiplicações cruzadas. 6x igual a 10 vezes 4,8. 10 vezes 4,8 é 48. Então, eu tenho 6x igual a 48, que está multiplicando o x, passo dividindo. E vou obter, então, aí como 8 como resposta. Ou seja, se a nota valesse até 10, ela teria tirado, mantendo esse mesmo padrão de nota, ela teria tirado 8. No item C, ele fala assim: quero ampliar uma foto 3x4, 3 cm de largura e 4 de comprimento, de forma que a nova foto tenha 10,5 de largura. Qual o comprimento da foto ampliada de modo que não haja deformação na imagem? Então, uma coisa interessante, quando a gente vai ampliar uma imagem e vai manter uma proporção, a gente tem que saber aí, a gente vai calcular aí a relação entre essas grandezas. Tem que ser uma coisa diretamente proporcional em ambos os lados. Então, 3 de largura se transformou, ele quer que transforme em 10,5. Então, 4 de comprimento vai se transformar em x quando eu ampliar ela. Multiplicando em cruz, 3x igual a 4 vezes 10,5. 4 vezes 10,5, 4 vezes 10 vai me dar 40, 0,5 vezes 4 vai dar 2, 42. Isolo x, 42 por 3, que é 14. Ou seja, o comprimento deverá ser de 14 centímetros para manter uma proporção sem deformar. No exercício 8, ele vai definir grandezas diretamente proporcionais. Vai falar assim, são aquelas que variam, que a variação de uma provoca a variação da outra em uma mesma razão. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica, se uma é dividida pela metade, a outra também é, e assim a gente vai excessivamente. Eles trazem a situação assim, se 3 cadernos custam R$35, o preço de 6 desses cadernos será 70. Observe se dobramos a quantidade de cadernos, também dobramos o valor a ser pago. Ele pede para a gente completar aí de forma correta, aí, seguindo essas informações. Então, 3 cadernos custa 35. Se for 6, eu estou dobrando, então eu dobro o valor. Vai dar 70. 12 cadernos é o dobro de 6, então basta eu dobrar 70. Que vai dar aí, então, 140. E se a gente observar aqui também, do 12 para o 24 eu dobrei, vezes 2. Então é só eu dobrar aqui também, vezes 2, que vai me dar aí 240, né? Opa, desculpa, 280, né? E aí no item B ele fala, é possível garantir que as grandezas, quantidade de cadernos e preço total a pagar são diretamente proporcional? Ele pede para a gente justificar aí, né? E aí podemos justificar da seguinte forma, sim, pois quando a quantidade de cadernos aumenta, o preço total a pagar aumenta à mesma medida. O mesmo ocorre se reduzirmos. Se eu reduzir a quantidade de caderno, reduzo o preço proporcional. Só olha aí, do 6, se eu voltar para o 3, eu dividi por 2. 70 dividido por 2 é o 35 aí. Então é basicamente esse exercício que eu escolhi aí para essa videoaula.
Então, acompanhe aí a sequência, logo a gente vai falar das aulas 3 e 4.